Bom dia, meninos. Olha só, essa semana a atividade é sobre formação da voz passiva, tá? Nós estudamos as vozes verbais, lembra? Voz passiva, voz ativa, voz reflexiva. Pois é, aqui é como se fosse uma continuação, mas somente da voz passiva. Por isso que fala formação da voz passiva, ok? Então, vamos lá. A formação da voz passiva, ela se divide em dois processos, analítica e sintética, tá bom? Então, vamos ao exemplo. A escola será pintada. A voz passiva analítica, ela sempre vai aparecer um verbo auxiliar, que no caso aqui é o será, tá? É mais comum ser o verbo ser, tá? E mais um verbo. Esse verbo, ele tá na forma nominal. O que seria a forma nominal do verbo? A forma nominal do verbo tem o particípio, o gerúndio, e quando, nesse caso, como é o particípio, ele tem o final ada, ado, tá? Falado, pintado, cantado, tá? Feito, tá bom? A maioria das vezes ele aparece esse final, ado ou ada, tá? Professor, mas feito não tem final ado e nem ado. Sim, mas ele também é um verbo no particípio, tá bom? Então, sempre que eu tiver a voz passiva analítica, eu vou ter um verbo auxiliar, no caso o verbo ser, mais um verbo no particípio. Um verbo ao lado do outro. Então, eu terei dois, tá bom? Então, a escola será pintada. Sempre que aparecer assim, eu vou ter a passiva analítica. Ok? A escola será pintada. Alguém irá pintar a escola, tá bom? Então, quando isso acontecer, que eu tiver um verbo auxiliar mais um verbo no particípio, eu terei a voz passiva analítica, tá bom? Um verbo ao lado do outro. Depois, eu tenho a voz passiva sintética. A voz passiva sintética, eu vou ter um verbo em terceira pessoa, abriram. Quem abriram, né? Eles. Eles quem? Eu não sei, tá bom? Ou seja, um sujeito indeterminado. Lembra que nós estudamos sujeito indeterminado? Pois é, a voz passiva sintética eu terei um sujeito indeterminado mais a partícula se, tá? Sempre que aparecer assim, eu terei a voz passiva sintética. Passiva sintética. Então, olha só, eu tenho um verbo em terceira pessoa ou um sujeito indeterminado mais o pronome se, tá? Professora, mas quando nós estudamos as vozes do verbo, sempre quando aparecia assim, era a voz reflexiva. Sim, mas lá, quando era voz reflexiva, eu tinha um sujeito. A menina se feriu, né? Quem é o sujeito? A menina. Nesse caso, o meu sujeito é indeterminado. Então, quando eu tenho um sujeito indeterminado mais o pronome se, eu terei a voz passiva sintética, ok? Qualquer dúvida, me procurem, tá? Espero que o vídeo auxilie muito vocês. Mas, se não entender, me procurem no privado, tá? Beijos!